recheado, agalado, afogado, atolado? Me conta, como é que você chama esse bolo? O bolo alagado virou febre nas redes sociais e é claro que eu tinha que trazer para você a versão mais gostosa do mundo. Com uma massa leve e fofinha, uma calda super saborosa, textura molhadinha que derrete na boca, o bolo alagado 5 leites é fácil de fazer, delicioso e uma sensação de vendas. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro vamos fazer a massa do bolo, uma massa bem fofinha. Depois vamos para a calda, que nem precisa ir ao fogo, é só misturar e já está pronta. Então vamos para a montagem e decoração para deixar seu bolo alagado bem lindão. E assista esse vídeo até o final, porque eu também vou falar sobre embalagem, validade, armazenamento e precificação, para você já sair desse vídeo incluindo o bolo alagado no seu menu. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e clique no sininho de notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo entrar no ar. Também me conta nos comentários qual outro bolo você gostaria de ver aqui no canal. E bora curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos para ajudar o canal a crescer. Eu coloquei a receita do bolo alagado 5 leites e várias outras informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo, combinado? Também deixei na descrição links de outros vídeos do canal que podem te ajudar. Então, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Para fazer o nosso bolo alagado, nós vamos começar pelo pão de ló. Para ele eu vou usar os ovos. E a gente vai bater até virar um creme bem clarinho. O nosso creminho de ovos está pronto, está bem batido. E é essa aeração que vai ser responsável por fazer a nossa massa crescer. Eu vou religar a batedeira em velocidade baixa e a gente vai acrescentando o açúcar de colherada em colherada. O creme está batido e ele fica assim, parecendo um suspirinho. Agora eu vou trocar minha massa de tigela, mas é só para ficar tudo mais visual para você, tá? Você vai bater tudo na mesma vasilha mesmo. Agora eu vou peneirar aqui em cima a farinha de trigo e fermento em pó. E vou misturar tudo, acrescentando a água bem aos pouquinhos. É importante mexer com delicadeza para não perder o ar que a gente incorporou aqui no batimento dos ovos com açúcar. Então vou só fazendo movimentos aqui de baixo para cima. Para o bolo alagado, a gente vai usar a massa de pão de ló. Ela é uma massa que tem um sabor muito delicado, muito suave e ela absorve muito bem a calda. Então isso é importante para a gente ter um bolo bem molhadinho e com resultado bem saboroso no final. A massa está pronta e a textura dela é essa aqui. Olha que textura perfeita! Agora que a massa está pronta, vamos colocar na forma? Eu vou usar uma forma de 18 centímetros, mas você pode usar a forma do tamanho que desejar. Eu vou deixar algumas opções de tamanhos na descrição do vídeo para você. E hoje eu vou te mostrar uma dica importante de como untar essa forma para ter um pão de ló bem bonitão. Eu vou começar untando o fundo da forma com desmoldante. Repare que eu untei apenas o fundo. Aqui eu estou usando desmoldante, mas você pode usar manteiga, margarina ou até óleo mesmo, certo? O pão de ló é um bolo que costuma grudar muito no fundo da forma, porque se você reparou, ele não leva nada de gordura, apenas a gordura das gemas. Então é importante colocar uma camadinha de papel manteiga aqui. Só que hoje, ao invés do papel manteiga, eu vou usar papel toalha. Sim, funciona da mesma maneira. É só você cortar o papel toalha redondinho aqui, encaixar no fundo da forma e dar mais uma reforçada no desmoldante. E agora vamos colocar a massa aqui na forma. Agora é só levar para assar a 180 graus até que a massa esteja pronta. Enquanto o bolo está no forno, vamos para a calda?
Eu vou começar colocando na tigela o leite condensado. E vou acrescentar o leite em pó. Agora eu vou misturar os dois muito bem e não vou deixar nem um grãozinho de leite em pó aqui nessa mistura. E aí depois disso eu vou acrescentar o creme de leite, o leite de coco, leite integral e vou mexer tudo muito bem. A caldinha tá pronta e super homogênea. Melhor, não precisa nem levar para o fogo. É muito prático, né? Depois de 35 minutos de forno, o nosso bolo tá pronto. Para conferir se ele tá assado, é só pressionar de leve o topo. Se o seu dedo não ficar marcado, é porque já está no ponto. Se você preferir, pode fazer o teste com um garfinho também. Espeta o garfo no centro do bolo. E se o garfo sair limpinho, também é porque a massa já está assada. Agora você vai usar uma espátula ou uma faquinha para soltar as laterais do bolo. E a gente vai desenformar esse bolo quente mesmo, tá? Não precisa esfriar. A massa tá prontinha, super fofa, e agora é só descolar o papel. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já aproveita, curte e me conta nos comentários o que é que você tá achando. Agora que o bolo tá assado e a calda tá pronta, a gente vai pra montagem. E para ela eu vou usar essa embalagem aqui, que é a embalagem G32 de altura regular. A gente encontra essa embalagem em lojas de artigos para confeitaria e eu vou deixar a referência dela bem certinha para você na descrição do vídeo. A gente vai virar a embalagem ao contrário e eu vou encaixar a massa do meu bolo aqui dentro. É importante que a gente faça esse processo com o bolo ainda bem quente, que é para ele absorver bastante a calda. Agora que o bolo já está aqui, a gente vai regando com a calda que fizemos. Você pode colocar a calda aos poucos, mas não tenha medo de colocar a calda no bolo, tá? Ele vai absorver todo esse líquido. Olha como o nível da calda já baixou aqui na lateral. Esse bolo fica simplesmente delicioso. Quanto maior for o descanso desse bolo, mais úmido e mais cremoso ele vai ficar na hora de consumir. Então, se você quiser, pode fazer de um dia para o outro, que vai ficar mais gostoso ainda. Agora eu vou cobrir aqui sem fechar, sem selar, porque o bolo ainda está quente e a gente vai levar para a geladeira por pelo menos 2 horas até essa massa esfriar. Agora vamos para a decoração do nosso bolo. Ele vai ser decorado com chantininho. E para preparar eu vou usar chantilly vegetal bem gelado. Depois o leite em pó. E aí vamos misturar e bater até ficar bem firme. O ponto é esse aqui. Quando o chantininho fica todo grudado no batedor e forma um furo no centro da tigela. Agora eu vou passar a espátula amassando assim, só para tirar um pouco desse ar que foi incorporado ao chantininho. Aí eu acrescento o leite condensado e vamos alisando com a espátula até o chantininho ficar bem cremoso. Se precisar, você pode colocar mais leite condensado, tá? O ponto é este aqui. Olha que belezinha. Vamos para a decoração do nosso bolo alagado? O bolo descansou por algumas horas dentro da geladeira e olha a cremosidade dele. Olha como ele absorveu totalmente o líquido. Agora nós vamos colocar o chantininho aqui no topo. E eu vou usar uma espátula dessas de bolo para acertar esse topo. Deixei tudo bem lisinho.
Agora eu vou usar o restante do chantininho e o bico 1M para fazer rosetas na borda do nosso bolo alagado. Olha como as rosetas trazem charme para esse bolo. Agora você pode decorar o seu bolo como você desejar. Eu vou usar para isso morangos picados. E se você quiser caprichar ainda mais, pode preencher o centro do bolo com confeitos de chocolate branco. Além de lindo, ele fica ainda mais gostoso. Olha a perfeição do nosso bolo alagado. Depois de pronto, é assim que fica essa delícia de bolo. Olha que cremosidade! Ele é suculento, cremoso, molhadinho e muito saboroso. Olha como ele fica úmido e perfeito. E o sabor desse bolo é simplesmente delicioso. A massa absorve totalmente o sabor da calda, que é muito rico. E a combinação desses sabores com a cobertura de chantininho e os morangos deixam esse bolo ainda mais delicioso. Quero saber se você ainda está aqui comigo. Se chegou até aqui, deixa seu like e já me conta nos comentários qual produto de fácil venda você quer ver por aqui. E se quer ficar ainda mais por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. Esse bolo é uma versão do bolo Três Leches, um bolo muito famoso e muito apreciado nos países da América Latina. E eu te garanto que ele fica super saboroso e como é geladinho, uma delícia no calor. Pode testar que você vai amar. A validade do bolo alagado é de até 4 dias e ele deve ser conservado na geladeira. O peso final do bolo foi de aproximadamente 2 kg depois de pronto. O custo da receita foi de R$ 27,84. Acrescentando aqueles 20% de custos imensuráveis e multiplicando por 3, eu cheguei ao valor de venda de R$ 100. Nesse custo eu não incluí os morangos, porque como você sabe, o preço deles varia muito de região para região. Então você precisa incluí-los na sua precificação, certo? Você também pode substituir os morangos por outras frutas, como uvas verdes ou por brigadeiros, que também fica uma delícia. E aí, gostou da nossa versão do bolo alagado? Você faria esse bolo? Me conta! E me conta também quais outros produtos você gostaria de ver aqui no canal. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais!